Cada membro dos Chapéus de Palha carrega uma origem única. Alguns vieram de famílias lendárias, outros fugiram de tragédias, mas todos têm uma história especial. E no meio dessa tripulação incrível, tem um mistério que ninguém consegue explicar: a origem da Nami. Teorias, pistas e até símbolos estranhos podem mudar tudo o que a gente sabe e talvez revelem segredos muito maiores do que parecem. Hoje, eu vou te mostrar a origem de cada Chapéu de Palha e principalmente o que torna a Nami o maior enigma desse bando. Fala, meu povo, eu sou o Pinho, e se você tem alma de um supernova, já senta o dedo no like. Mas se ainda não despertou o seu haki ainda, relaxa, até o final do vídeo você decide. Hoje a gente vai ver a origem de cada Chapéu de Palha e descobrir um mistério sobre a Nami que pode mudar completamente o rumo dessa história. Então bora lá, vamos começar pelo Zoro. A origem de Zoro se conecta com a lendária família Shimotsuki, um clã de samurais que viveu em um ano. Entre seus antepassados estava ninguém menos que Shimotsuki Ryuma, o lendário guerreiro que ficou famoso por proteger seu país e empunhar a espada Chusui, um nome que virou lenda mesmo depois da morte. Depois de Ryuma, o clã Shimotsuki se fortaleceu e prosperou em um ano, até que, cerca de 55 anos atrás, um descendente chamado Shimotsuki Kozobaru decidiu deixar sua terra natal, levando consigo a espada Wado Ichimoji que ele mesmo forjou. Kozobaru não via sentido em ficar preso em um ano, e resolveu se aventurar fora dali, junto de seu parente chamado Furiko. Os dois chegaram no East Blue, onde ajudaram uma vila a se livrar de bandidos e acabaram sendo acolhidos pelo povo local, fundando o que hoje a gente conhece como Vila Shimotsuki. Foi ali que Kozobaru construiu a família e teve um filho, o Oshiro, que herdou o dojo do pai e manteve viva a tradição da espada. O Oshiro, já adulto, teve uma filha chamada Kuina, que se tornou uma espadachim promissora e carregava muito do espírito Shimotsuki no sangue. Enquanto isso, Furiko, o outro parente que veio de Wano, se casou com um espadachim chamado Horonoa Zoro, dando origem ao ramo Horonora da família. Dessa linhagem nasceu Arashi, que depois se casou com Tera, filha de um bandido da montanha. O primeiro filho dele se chamaria Horonoa Zoro, que depois foi para a ilha Shimotsuki e se tornaria rival de Kuina no dojo. Depois da morte de Kuina, o Zoro herdou a sua espada Wado Ichimoji e seguiu seu caminho como um caçador de recompensas até entrar pro bando dos Chapéus de Palha. E agora a gente vai seguir pro próximo tripulante, o mais mentiroso e safado deles, o Sop. Tudo começa na Vila Sairup, onde vivia um atirador tão habilidoso que sua fama correu o mundo inteiro. Seu nome era Yasop, e quando o lendário Shanks começou a montar sua própria tripulação, ouviu falar desse atirador incrível e foi até lá para convidá-lo. No início, Yasop recusou o convite, já que tinha acabado de formar família e não queria abandonar sua esposa. Mas poucos anos depois, quando o Sop nasceu, a história mudou. Incentivado pela própria esposa a correr atrás do sonho de ser pirata, Yasop decidiu partir, se juntando aos piratas do Ruivo. Com a partida do pai, o Sop cresceu praticamente sem figura paterna e acabou tendo que lidar com a doença da mãe. Tentando animá-la, inventava histórias de que navios piratas chegariam à vila, na esperança de reacender nela a força de lutar contra a doença e, quem sabe, acreditar que Yasop poderia voltar. Mas a doença venceu e o Sop ficou órfão muito cedo. Sem ninguém para guiá-lo, ele se apegou às próprias histórias, como uma forma de manter viva a lembrança do pai de um herói aventureiro. E foi assim que o Sop se tornou esse atirador cheio de sonhos e também um grande mentiroso. Mas agora a gente vai pro integrante mais fofo dessa tripulação, Tony Chopper. Poucos tripulantes têm uma origem tão inusitada quanto Tony Chopper. Ele nasceu numa ilha gelada chamada Drum, num rebanho de renas que vivia tranquilamente, até que um dia chegou ao mundo um filhote diferente, com um nariz azul. Por ser diferente, foi rejeitado não só pelo rebanho, mas também pelos próprios pais, que o deixaram de lado desde cedo. Vivendo isolado, Chopper sempre seguia de longe o grupo, até que um dia encontrou a Hito no Mi, a fruta do humano, que não só deu a ele inteligência e fala, mas transformou seu corpo num híbrido de rena e humano. Se antes já era visto como esquisito, depois da transformação passou a ser considerado um monstro pelas outras renas e também pelos humanos. Cada tentativa de se aproximar das pessoas da ilha acabava em tiros e gritaria. Mas no meio de todo esse caos apareceu alguém que mudaria sua vida, o Dr. Hiriluki. Era um médico meio trapaceiro, mas também um cara com um coração gigante. Foi ele quem ensinou o Chopper sobre a medicina e que a medicina poderia salvar vidas, e também foi quem deu o seu nome. Foi com o Dr. Hiriluki que o Chopper aprendeu a ter um propósito de vida. Foi com ele que o Chopper aprendeu a não desistir e ter coragem de continuar mesmo sendo rejeitado várias e várias vezes. Mas agora vamos mudar, vamos pro nosso próximo integrante, nossa querida Nico Robin. Robin tem uma das histórias mais pesadas da tripulação. Ela nasceu na ilha de Ohara, no West Blue, um lugar famoso por abrigar a árvore do conhecimento com uma biblioteca viva de mais de 5.000 anos, guardando registros sobre toda a história do mundo. Ohara era o lar de estudiosos que arriscavam a própria vida para pesquisar os poneglyphs, blocos de pedra do século perdido, coisa que o governo mundial considerava um crime. Entre esses arqueólogos estava Nico Ouvia, mãe da Robin, que embarcou em uma expedição para estudar os poneglyphs ainda mais a fundo, deixando a filha pequena aos cuidados do irmão e da cunhada.
caminhada. A vida da Robin na ilha não foi fácil, com a tia deixando claro que não queria ela por perto. Fazia questão de desprezá-la e afastá-la sempre que podia. Para piorar, a Robin ainda comeu a Hana Hana no Mi, a fruta que faz florescer partes do corpo, o que só aumentou a rejeição dos moradores, que passaram a tratar ela como um monstro. Seus únicos amigos da infância eram os arqueólogos de Ohara, pessoas com quem ela passava horas e horas estudando e decifrando a língua antiga. Foi esse conhecimento que fez dela ser uma criminosa, mesmo sendo uma criança, e foi caçada durante boa parte da sua vida, mas que mesmo assim continuou na sua jornada de querer revelar a história do mundo. Mas agora bora pro próximo integrante do nosso grupo, o Brook. A jornada de Brook começou num reino que ninguém lembra direito qual era, mas onde ele aprendeu esgrima e desenvolveu um talento musical absurdo, se tornando tanto um espadachim quanto um músico respeitado. Aos 38 anos, Brook se juntou aos piratas Zumbar, liderados por York, e partiu para a aventura na Grand Line. A tripulação era alegre, movida à música, e Brook logo virou peça fundamental, animando todos ao redor com seu violino. Mas como a vida de um pirata não é nada fácil, acabou rolando um surto, uma tragédia, onde uma doença acabou pegando vários integrantes do grupo, inclusive o Capitão York. Para proteger os sobreviventes, York partiu com os infectados e acabou deixando Brook no comando dos sobreviventes. Mas a má sorte não deixou o grupo, eles acabaram sendo atacados e envenenados por inimigos, que acabaram ficando na beira da morte no Triângulo Florian. Sabendo que não tinha saída, Brook liderou seus amigos em uma última canção, para que todos partissem em paz. Graças ao poder da Yomi Yomi no Mi, sua alma conseguiu voltar ao mundo dos vivos, mas encontrou apenas seus ossos, já que o corpo tinha se deteriorado. Assim nasceu o esqueleto que a gente conhece hoje. E vale lembrar de um detalhe muito importante: no capítulo 1149, bem recente do mangá, a gente viu um flashback da Gunko ainda criança, que revelaria que o Brook seria o seu pai. E uma teoria que surgiu foi de que o Brook nasceu em uma ilha onde aconteceu aquela caçada dos Tenryubitos. Já que eles fazem essas caçadas de 3 em 3 anos, e o Brook saiu há 38 anos para ser pirata, a data bateria perfeitamente. Mas agora bora pro nosso próximo integrante da tripulação, o cozinheiro Sanji. O passado do nosso Perna Negra começa no Reino Germa, no North Blue, onde seu pai Vinsmoke Jude reinava não só como rei, mas também como cientista, especialista em manipulação genética. Jude queria transformar seus filhos em soldados perfeitos, capazes de lutar sem hesitar e sem sentir nada. Para isso, forçou experimentos pesados na esposa Sora, tentando alterar o DNA dos futuros filhos ainda no útero. Mas Sora não aceitou ver seus filhos virarem máquinas de matar e tomou um remédio para tentar anular os efeitos do experimento, mesmo que isso tenha acabado destruindo sua própria saúde. Os 4 irmãos de Sanji nasceram com os poderes aprimorados e corações frios, como pedra. Já ele foi exceção, afetado pelo remédio da mãe e nasceu normal, com emoções humanas e empatia. Isso fez dele alvo de desprezo no castelo, tratado como fracasso e mantido preso como um fardo. Mesmo assim, o Sanji conseguiu fugir e acabou embarcando em um navio, dando início ao seu sonho de se tornar um cozinheiro. E a sua paixão pela cozinha floresceu ainda mais quando ele conheceu o Zeff, que acabou se tornando não só o seu mestre, mas também como uma figura paterna. E agora bora descobrir de onde veio o nosso ciborgue, o Franky. Franky, ou melhor, Kutflan, seu nome de batismo, nasceu no South Blue, em uma família pirata. Só que a vida no mar não era nada boa para uma criança e os próprios pais o jogaram no oceano quando ele tinha só 10 anos. Por sorte, Franky foi resgatado por Tom, o lendário construtor naval, responsável por criar o Oro Jackson, o navio do rei dos piratas. Tom logo percebeu o talento do garoto para engenharia e adotou Franky como aprendiz, dividindo os ensinamentos também com Icebug, seu outro pupilo. Franky se jogou de cabeça nos projetos de Tom, ajudando a construir navios de combate e até participando do plano de erguer a ferrovia marítima, um sonho gigantesco que uniria várias ilhas. Depois de 14 anos de trabalho duro, o projeto ficou pronto, mas o governo decidiu incriminar Tom por ter ajudado Gold Roger, condenando o mestre de Franky à morte. Tentando impedir a execução, Franky ficou na frente do trem marítimo, mas acabou atropelado e praticamente despedaçado. Sobreviveu e reconstruiu o próprio corpo com peças de sucata, virando um ciborgue cheio de personalidade e de armas escondidas. 4 anos depois, o Franky retorna ao Areseve e encontra Icebug, que te entrega os planos da arma ancestral Pluton e pede para que ele desaparecesse para não ser caçado. Franky decidiu ficar. Ele tinha o sonho de construir um navio que fosse capaz de percorrer a Grand Line. E aí foi onde ele encontrou os chapéus de palha e entrou para a tripulação. E agora vamos para o nosso queridíssimo capitão Monkey D. Luffy. Monkey D. Luffy nasceu no reino de Goa, no East Blue, mas sua família já tinha peso. Filho de Monkey D. Dragon, líder dos revolucionários, e neto de Monkey D. Garp, o herói lendário da marinha. Dragon, quando jovem, chegou a seguir os passos do pai e entrou na marinha, mas acabou se revoltando contra as injustiças do governo e fundou seu próprio movimento rebelde, o Exército da Liberdade, que depois se transformaria no Exército Revolucionário. Mesmo sem grana nem apoio no início, Dragon rapidamente ficou famoso e virou alvo do governo mundial, considerado um dos maiores criminosos do planeta. No início de toda essa confusão política, Dragon teve Luffy, com uma mulher desconhecida, mas sabia que não podia criar o filho por causa do risco de expor sua maior fraqueza. Por isso,
deixou Luffy aos cuidados do avô Gar, na Vila Fuchsia, onde o moleque cresceu sem saber direito a real extensão do seu sobrenome. Desde criança, o Luffy mostra aquele espírito livre e inconsequente, com um grande sonho de se tornar o maior pirata do mundo. Mas o que ninguém esperava é que, por ter comido a Gomu Gomu no Mi por acidente, isso aumentaria ainda mais a sua vontade de se lançar aos mares. Mas agora vamos para o maior mistério de toda essa tripulação, o verdadeiro passado da Nami. Nami foi encontrada ainda bebê em meio a uma guerra, num país arrasado, e resgatada por Belmeri, uma marinheira que largou tudo para criar Nami e sua irmã adotiva Nojiko, na vila Kokoyashi. Por mais que fosse só uma criança, Nami sempre teve um talento impressionante para prever o clima e traçar mapas, um dom que parecia quase sobrenatural. Inclusive o Arlong dizia que ela era o seu maior tesouro. O detalhe curioso é que ninguém sabe quem eram seus pais e nem de onde ela herdou essas habilidades. O passado dela continua um mistério total. Tem gente que aposta até em teorias meio malucas ligando a origem da Nami à mitologia de One Piece, já que o nome dela significa onda e ela carrega um símbolo no braço parecido com os deuses da antiguidade, como Uranus, que também batiza uma das armas ancestrais do mundo. Por muito tempo falavam que a Nami poderia ter alguma conexão com a Big Mom, por causa da afinidade dela com o Vivrecard da Yonkou e do vínculo que teve com Lolo e Chiffon. Mas os databooks acabaram descartando essa hipótese, confirmando apenas que ela veio mesmo do reino de Oikot, sem laços diretos com Charlotte Lee. Então surge uma teoria ainda mais ousada: Nerona Nami. Sim, Nerona Nami. Além disso, a gente sabe que os Tennobitos têm o costume de sequestrar pessoas ao redor do mundo, tomando mulheres como esposas temporárias e depois largando essas famílias, como rolou no passado da Gina e da Bonnie, por exemplo. Nesse contexto, tem quem defenda que a Nami poderia ser filha de alguém ligado diretamente a Imu, carregando o nome Nerona Nami. Outro argumento para essa hipótese é a habilidade dela de entender e prever o clima de forma quase milagrosa, contrastando com Imu, que representa a destruição dos mares. Já que Imu, ao contrário, é Umi, que significa mar em japonês, enquanto Imu quer afundar o mundo, a Nami sonha em redesenhá-lo e navegá-lo, o que reforça ainda mais o contraste simbólico entre os dois. E levanta a pergunta: será mesmo coincidência? No fim das contas, a Nami continua sendo o maior mistério dentro dos Chapéus de Palha, mas também uma peça que pode mudar todo esse quebra-cabeça e surpreender todo mundo. Agora eu quero saber de você. Você acha que essa teoria da Nami realmente faz sentido ou é só uma viagem? Comenta aqui embaixo, vamos trocar aquela ideia. E se você quer saber sobre a origem das Akuma no Mi e Imu, clica nesse vídeo aqui do lado que eu vou te explicar tudo, tá? E se você ficou até aqui, muito obrigado. Deixa o seu like para fortalecer o canal. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho. Valeu e até o próximo vídeo.